Então, vamos lá. É, então, os espíritos, eles são criados por Deus, são inteligentes, e nós dizemos que eles são imateriais, né? Porque a sua essência, porque a sua essência, ela difere de tudo que nós conhecemos sob o nome de matéria. Então, o termo correto não é imaterial, é incorpóreo. Os espíritos, eles são do mundo dos espíritos e eles estão por toda parte e povoam espaços infinitos. E a aparência deles pode mudar de acordo com o espaço e a evolução em que ele se encontra. Então, no mundo em que nós vivemos, a gente tem essa aparência de espírito, mas em outros mundos, eles podem ter outras aparências de acordo com a evolução daquele mundo que eles estão povoando. Então, por vezes, eles estão trabalhando, eles estão muito próximos a nós, mas nem sempre nós conseguimos perceber e conseguimos sentir a presença do espírito. Por quê? E também eles vão a toda parte, mas há regiões onde os menos adiantados não conseguem frequentar. Então, de acordo com a evolução espiritual dele, ele consegue adentrar as esferas ou não. E eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, o espírito, ele pode se apresentar como uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E tem uma coloração que vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante como um rubi. Até coloquei uma imagem ali que dá para a gente ter uma noção daquela luminosidade, né? E um tom mais assim voltado para o rubi. E isso muda de acordo com a pureza do espírito. Então, um espírito como Jesus, por exemplo, que já é de uma categoria de pureza que é a maior que a gente tem, ele vai ter essa coloração mais radiante, né, do que os menos evoluídos que ainda estão na caminhada para chegar à perfeição. Então, os espíritos, eles podem se movimentar ou transportar como a rapidez de um pensamento. Então, eles são super rápidos. Eles podem atravessar tudo, o ar, a terra, as águas, até mesmo o fogo, né? Eles são igualmente acessíveis. Então, essa história que a gente acha que a gente pode fechar a porta e se cobrir com a coberta, que não vai acontecer nada, não é verdade. Porque eles vão passar, se eles quiserem, eles passam. Então, vamos lá. Para que ele possa se locomover e interagir nos planos físicos e espiritual, eles precisam de um corpo fluídico, que é o fluido universal, que é chamado de perispírito, que é o envoltório do espírito feito de uma substância sutil, parecida como um vapor, é invisível, né, aos nossos olhos, sendo visíveis somente para quem tem o dom da mediunidade. Então, para que eu até coloquei na imagem, tem o espírito, que ele é só um espírito, ele não tem um corpo, tem o perispírito e o corpo. Uma luz, né? O espírito que é uma luz, o perispírito, que ele tem esse vapor, que ele pode fazer a forma do nosso corpo, e o nosso corpo físico. No filme do Nosso Lar, né? Quando a mãe do André vem, né? Como Vem como uma luz, assim, né? exatamente. Aparece para espírito. Que aí o espírito ele pode se transformar, né? Tem uma aparência, mas ele na verdade é só realmente uma energia, né? O perispírito, ele funciona como um intermediário entre o corpo e o espírito e o corpo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, ele vem do espírito. É o espírito que sente. E quem transmite essa sensação para o nosso corpo físico é o perispírito. Então, o sentimento que vem do espírito, para a gente conseguir sentir, quem faz essa triagem é o perispírito. Ah, não. Em contrapartida, as nossas sensações físicas, como calor, como fome, que é o que a gente sente do nosso corpo físico, quem passa para o nosso espírito é o perispírito. Então, ele tem essa função de ligar o espírito ao corpo
e o corpo do espírito com as sensações que a gente tem. Eu coloquei aqui a escala espírita, que é para a gente entender como é que funciona. Então, vamos lá. São 3 ordens. Então, eu vou começar da mais baixa, né? Depois para mais alta. Então, a terceira ordem, que é a mais baixa, ela é de predomínio da matéria sobre o espírito e ela tem propensão ao mal. Então, o que eu vejo aqui é que a gente se apega muito aos sentimentos da matéria, que é o egoísmo, o orgulho, a ignorância. Então, essa categoria, ela é muito para as pessoas muito apegadas, ligadas ainda à matéria e aos sentimentos que a gente tem aqui enquanto humanos. Aí depois dessas ordens, aí a gente tem ali separado por classes. Eu não vou explicar muito porque a gente já teve são outros temas, mas é só para a gente conseguir entender mesmo. Então aqui nas classes, você vê que ela pega também uma quantidade de classes alta, né? São os impuros, os levianos, e aí tem a ordem mediana, que eu diria, que é o predomínio do espírito sobre a matéria, mas é o desejo do bem. Então, nessa categoria, são as pessoas que também têm os seus desafios e os seus defeitos enquanto seres humanos, com alguns desses sentimentos que a gente colocou aí, como o egoísmo, como o orgulho, a vaidade, a ganância, mas ele já está mais propenso ao bem do que ao mal. Ele ainda tem os defeitos, mas na cabeça dele ele já está mais voltado para fazer o bem do que fazer o mal. E a primeira ordem, que é já a ordem, a classe dos puros, que aí já seriam os perfeitos, né? Que são aqueles que já conseguiram alcançar a perfeição, como Jesus, que já não tem mais a necessidade de reencarnação para poder trabalhar os defeitos. Exatamente, já evoluíram na escala máxima. Ou seja, eu estou na segunda ordem, tá? Eu espero que sim. Esperamos todos estarmos, pelo menos aqui na segunda ordem já, Na né? terceira, segunda, não tem nada. Eu tô assim, bem na linha. Querendo para segunda. Então, vamos lá. Os espíritos possuem o livre-arbítrio. Então, Deus criou. Ele não criou os espíritos maus, mas ele criou os espíritos simples e ignorantes. Isso é, tem tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornam por vontade própria. Então, a gente fala assim, porque Deus, ele criou tudo, realmente. Mas então ele criou o mal? Não. Ele criou o livre-arbítrio. E cabe a nós decidirmos, né, se nós vamos para o caminho do bem ou para o caminho do mal. Então, o mal, ele existe porque nós optamos por continuar nesses sentimentos, nessa vibração baixa. Pode falar. Na realidade, tem pessoas que acham que faz o bem, e na realidade, aos olhos de muitos, faz o mal. Então, depende da verdade de cada um e do autoconhecimento dentro de uma doutrina, seja qual for ela, né? Porque Exato. muita gente acha que está fazendo muito bem. E, na realidade, a gente percebe o quão essa pessoa prejudica as outras pessoas. Então, não vale nós julgarmos, mas a própria pessoa se conhecer e em algum momento despertar, né? Sim. Creio, né? Porque tem pessoas que acham que faz Que é a muito reforma bem. íntima, né? Você se conhecer para poder depois Receber isso. entender o que está sentindo, né? Saber, porque às vezes, por exemplo, uma pessoa que ela é invejosa, e ela não sabe que ela é invejosa, Exatamente. porque ela não consegue compreender o que é Ela aprendeu aquele sentimento, né? Então, cabe a ela fazer a reforma íntima para conseguir se autoconhecer, né? E depois ela conseguir entender o próximo. decidir, Porque né? sem a Porque ela gente nem decide. Se a gente não consegue identificar em nós os sentimentos que nós temos, como é que nós vamos conseguir passar para o próximo, ou uma verdade nossa, ou sabemos identificar no outro, né, alguma coisa? Então, o espírito, ele pode sofrer influências em virtude da sua livre vontade. E o que vai diferir o espírito bem e o mal é o homem e o pecado. Então, assim, uns podem ceder à tentação e outros irão resistir.
Então a diferença é exatamente essa. O mundo, ele tá aqui. Eu não tô falando que a gente vai viver uma vida perfeita, não. Conto de fadas. Todo mundo um dia vai para uma festa, bebe, não sei. Isso é normal. Isso é da vida. Mas o que eu quero dizer é assim, tem coisas no nosso mundo, por exemplo, que cabe a nós resistirmos ou cedermos. E é isso que nos difere, né? Por sermos do bem, irmos para o caminho, na verdade, não sermos, mas irmos para o caminho do bem ou para o caminho do mal. Então, essas influências, ela vem dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se por vezes e dominá-lo para que predomine a vontade dele. Então, o que a gente vê é que os espíritos que optaram pelo lado talvez mais fácil, eles tentam por vezes dominar os espíritos do bem para que eles cedam às vontades que ele tem de fazer as coisas do mal. Então, é por isso que a gente fala assim que pô, lugares que têm uma vibração mais baixa, como o bar, por exemplo, que a gente já sabe, né, que tem aquele espírito que ele quer sentir aquela energia do álcool, que ele quer sentir aquela energia do jogo, porque são os defeitos que a gente ainda tem que eles querem sentir e eles vão sentir através de nós, que estamos encarnados. Então ele fica ali para tentar sugar aquela energia, então ele fica tentando fazer com que você entre cada vez mais naquela situação de bebida, de droga, exatamente, de gula, de inveja, enfim, é o que ele sente, né? Somos nós. Mas cabe a nós exatamente resistir ou ceder, né? E arcarmos com as consequências depois das nossas escolhas. Eu ouço muito a pessoa falar assim, mas aí que fala assim, tem esses espíritos que existem, que fica ali tentando, eles falam assim, mas é porque eu tenho esse espírito, não sai aqui de mim, ele fica me tentando, aí eu não tenho como resistir, né? Põe a culpa no obsessor ali, né? Exatamente. E a sua fraqueza de resistir, não esquece. É. Então vamos lá. Os espíritos, eles podem ser bons ou maus, e serão sempre os mesmos, né? Podem se melhorar e, com isso, podem passar de uma ordem inferior para outra mais elevada. Todos se tornarão perfeitos. Pode demorar mais, né, para alguns do que para outros, de acordo com a compreensão deles. E aí, à medida que eles começam a avançar nessa caminhada, eles vão entendendo o que os afastava da perfeição. Então, à medida que a gente vai elevando, né, a gente vai aumentando lá nosso conhecimento sobre as coisas, sobre a lei da vida, sobre as coisas que a gente precisa, a gente vai se melhorando, então a gente consegue compreender o que afastava a gente desse caminho, para a gente conseguir alcançar a perfeição. Então, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso é, sem saber. Porque quando a gente nasce, a gente não sabe de nada, né? A gente tem aquele esquecimento das vidas passadas e a gente realmente não lembra de nada e tá aqui para aprender, que é para a gente realmente evoluir. Então, a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e os fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Então é isso, né? A reforma íntima. A gente tem que se conhecer para poder entender o que a gente sente e poder melhorar como ser humano. Aqui ele coloca sobre para a gente conhecer a verdade, né? Que eu entendo muito como a gente entender o que Jesus veio e deixou para nós, porque se a gente viver só os mandamentos de Jesus, a gente já está num caminho maravilhoso. E, e é isso, para a gente conseguir ser, cada vez mais chegar perto de sermos seres perfeitos, né? Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. E outros
só suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, eu acho que é óbvio que a gente está aqui para aprender. A gente vem com defeitos já de outras encarnações, então a gente está aqui não para viver uma vida perfeita. E Deus, ele coloca, né, na nossa caminhada provas para que a gente consiga entender, para que a gente possa superar e aprender com a vida, com os nossos erros, para podermos, a partir dessa compreensão, evoluirmos. E cabe a nós entendermos esse processo. E aqui coloca a palavra submisso, né? Mas eu não diria talvez assim, submisso. Mas é muito assim, da gente, por exemplo, ficar, ao invés da gente, acontece algum fato assim muito ruim na nossa vida, e às vezes a gente fica se perguntando por que que aquilo está acontecendo com a gente. E a gente deveria se perguntar para que isso está acontecendo com a gente, porque essa pergunta muda tudo. O que que eu tenho que aprender com isso? O quanto eu vou crescer com esse problema que está acontecendo na minha vida? Então, eu acho que isso muda tudo. Porque essa submissão que ele fala não é de ser submisso, de aceitar tudo assim, calado, mas é na intenção da gente aprender com o que a gente está passando, para que a gente realmente possa compreender e melhorar, né? E não murmurar, né? De ficar toda hora se lamentando. Estava pensando nessa palavra, né? Porque às vezes tem palavras que vêm da Bíblia que a gente depois ela está uma moderna, né? Exato, Eu acho que tem que pensar aqui é você submeter aos desígnios de Deus. exato. Entender. Você não tem controle de tudo. E tem situações na vida da gente que acontecem, em vez de a gente se revoltar, que muitas vezes piora, né? A situação, é a gente entender, né? Ter essa fé, né? Que está acontecendo comigo, mas eu vou me submeter da melhor maneira possível, me mostre como, né? Exato. Passar por isso, me dando força, me dando entendimento, e tudo passa. Porque nós somos humanos, então, assim, automaticamente a gente vai sofrer, né? Eu acho que, assim, a gente não tá aqui para sofrer, mas a gente vai sofrer. Então, no primeiro momento, qualquer coisa que acontece com a gente sofre, a gente lamenta, a gente sente aquela dor. Mas quanto tempo a gente vai ficar sentindo essa dor? Quanto tempo a gente vai ficar sofrendo? Então, eu acho que essa é a diferença de quando a gente tem o conhecimento, que a gente começa a compreender que a gente pode sofrer sim um dia, dois, mas a gente vai identificar que a gente está sofrendo, a gente vai identificar os sentimentos que estão passando na nossa cabeça e a gente vai conseguir melhorar. Então, assim, olha, a partir de amanhã eu não vou sofrer mais. Eu vou ver o que que isso aconteceu e, né, e vou tentar melhorar, vou seguir. Como? Então, eu acho que essa é a diferença. Mesmo com a dor, Mesmo o com a dor, sofrimento vai passar. A dor exatamente. pode até, não é isso? Então, Porque você fala prefere ficar espírita não sofre quando alguém desencarna. Mentira, mentira, Tem a sofre dor. demais, mas dor, passa por ela, exatamente. Você compreende melhor o processo, então você acaba ficando menos dias naquela dependência de se lamentar e sofrer, né? Eu queria falar o seguinte, essa parte educativa é muito bonita, né? Você vê, nós estamos aqui, né? Já somos... Quem está aqui nessa casa já viu falar de espiritismo e tudo mais, né? Até quando a gente fala para o que que é o espírito, o que que é o espírito e o perispírito e o corpo, até a gente entender isso, que é uma função energética, sabe? Essa linguagem que a gente fala muito pesada ainda, né? Falou, sabe, igual assim, eu errei. O que que é errar, na verdade, né? Errar, na verdade, é você mudar de rota. E nós, muitas vezes, quando você aceita o erro, você está aceitando uma rota nova, sabe? É uma energia nova. Então, isso tudo é uma temperatura pesada. Mas a gente vê que o mundo já está mudando já. Antigamente, a gente ia para a igreja para confessar os nossos pecados. Hoje você vai ao padre, você vai praticamente um terapeuta para você falar os seus sentimentos, o que eu estou sentindo. ver qual é a nova rota. E ver qual que é a nova rota. Então, quer dizer, a gente vai devagarzinho, coletivamente, porque não é só. E a gente fala que nós somos metidos, né? O espírito, desculpa o que não é. Acha que nós já estamos falando a verdade. Mas se você analisar,
Tem famílias que nunca foram a religião nenhuma, tem o mesmo sentimento que nós temos. Nós somos devedores que precisamos. É um coletivo, mas já está, como assim, eu acho que tão bonito um estudo desse, que dá para você realmente começar a aprofundar onde é que eu quero ficar. É você que escolhe Sim. qual que é a energia que eu vou penetrar aqui. Sabe? E não sair, e não ficar naquele. Que caminho você quer seguir, né? Se você vai ficar. Se você ficar murmurando, ele falou, se você murmurar, meu irmão, acabou. Vai ficar murmurando até a próxima. E é comum muita gente ficar. Sim. Normal. Sim. Então, vamos lá. Já tá acabando, viu, gente? Porque foi um resumão mesmo, assim. Então, o espírito, ele se prepara para reencarnar consciente, podendo ou não escolher o próprio plano encarnatório e detalhes, né, sobre a sua próxima vida, de acordo com o seu merecimento. Então, quando a gente ainda é um espírito, que a gente tá lá no plano espiritual, vivendo lá no mundo dos espíritos, se nós tivermos um merecimento relativamente bom, então a gente pode fazer parte do nosso plano encarnatório. Então a gente pode escolher a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, a família que a gente vai. Então a gente tem uma função ativa nessas escolhas. E algumas vezes acaba acontecendo, por exemplo, de você não participar, porque tem um nome que agora eu acho que eu esqueci, que é uma reencarnação compulsória, onde o espírito ele não escolhe nada, porque ele precisa voltar e ele não quer, ou ele não tem o merecimento, então tudo é escolhido para ele. O espírito ele se liga ao corpo do bebê desde a concepção. Mas a encarnação só é definitiva quando a criança respira. Então a gente fala que é o sopro da vida, né? Quando dá aquele tapinha, que aí a criança dá o choro e ela respira, é aí que se liga e é definitivamente ligado ao corpo o espírito para a nova reencarnação. E as crianças até 7 anos de idade têm uma maior ligação com o plano espiritual. Então, isso acontece pois a reencarnação só se completa nessa idade. Então, por isso que a gente vê muitas crianças que às vezes têm um amigo imaginário, conversam muito sozinhas, brincam sozinhas, e aí quando você pergunta, elas falam, não, eu tô brincando e falo o nome do fulano, fala, às vezes vou falar por mim, né? Eu, quando criança, eu não conhecia minha avó, porque quando eu nasci, ela já não estava mais aqui, né, nesse plano. E eu nunca tinha visto foto da minha avó. Eu vi grande já foto dela. E eu brincava, e a minha mãe perguntava, você tá brincando com quem? Aí eu descrevi a minha avó, sem nunca mesmo ter visto. Então, assim, como pode, né? E aí, quando eu vi foto grande, eu falava, isso aqui, era essa pessoa aqui. Exato. Então, assim, até os 7 anos, essa ligação ela é muito forte, ela é muito intensa. Então, a gente tem que prestar atenção mesmo, ficar de olho nas coisas que acontecem com as crianças. E a importância da gente realmente. Como que eu posso falar assim? Levar essa criança para o caminho do bem, né? Tentar direcionar essa criança para alguma coisa assim relacionada a Jesus, com palavras, com músicas, com exemplos, porque muito também desse caráter dessa criança vai ser formado nesse período. Então, é muito importante que isso aconteça. Só mais uma palavra grossa que tem aí, né? A palavra consciente, né? Então, nós falamos assim, não está preparado. Então, é o nível de consciência que você está quando você está no entre-vidas, que você tem, dependendo da sua consciência, você não vai ter condição de falar muita coisa, ou de escolher muita Sim. coisa. Então, à medida que você vai ficando mais lúcido, aí você participa mais. Mas o processo reencarnatório é tão bonito, porque é um processo imenso. Igual assim, eu não entendo, por exemplo, assim, eu escolhi ser baixinho, bonitinho, careca. Entendeu? Então, é isso, e não tem que reclamar. Então, porque todos nós, no nível consciente e dos nossos mentores que nos ajudou a escolher isso tudo, nós vimos para dar certo. Se não dá certo, eu não vou culpar ninguém, porque tem os completistas que já falam que é um mínimo de 30%, 40% que completam a reencarnação como foi programado. Então, mas assim, tudo foi de acordo com a nossa consciência.
dependendo do nível de consciência mais que você tem quando você é mais lúcido. E aqui também é a mesma E aí coisa. a gente esquece, aí tem hora que eu falo assim, gente, tem certeza que eu combinei isso? Eu acho que eu combinei, não é possível que eu combinei isso aqui antes de urnar. Não, é exatamente dentro dessa questão aí, quando a gente está lá nos departamentos de planejamento reencarnatório, que a gente olha os nossos amigos lá na frente, todo iluminado, e a gente fala, pô, eu queria estar lá, mas eu não posso. Para estar lá, eu tenho que passar por isso, isso e isso. Então, quando a gente está no plano espiritual, a gente planeja buscando a considerar até onde que nós queremos que nosso espírito voe. Nós queremos encarnar, acertar isso e aquilo, para quando eu chegar aqui de volta, eu já ter caminhado esses passos. Então, isso tudo entusiasma a gente lá, e aí a gente vem, mas aí quando chega aqui, aí a gente faz exatamente o que você falou. Poxa, por que que eu tô Por que passando que eu, por isso? por que que eu combinei isso lá em cima, né? Ai, Deus. Então, vamos lá. Quando o corpo desencarna, o espírito se desprende do corpo e mantém o perispírito. O espírito volta ao plano espiritual, onde permanecerá até a próxima reencarnação. E o perispírito, ele conserva a mesma aparência física que tinha na sua última reencarnação, mas pode mudar de acordo com o pensamento do espírito. O espírito nunca regride, está sempre evoluindo, seja mais rápido, né, para alguns e mais lentamente para outros. Então, aqui, acho que o desencarne, né, a separação do corpo físico com o espírito, né, quando ele desprende, é uma coisa que a gente já está, assim, habituado a ver, inclusive, né, e em filmes e tal. Saber que ele conserva a mesma aparência física, eu acho que é mais na intenção de ser reconhecido, né? Porque às vezes se ele voltar para a primeira aparência, ninguém mais vai reconhecer, porque não sabe quantas vidas já ele já passou. Mas pode ser que, por exemplo, para mim ele tenha a aparência da última, mas para o Mário ele já tem uma outra aparência, porque é da forma que ele vai reconhecer. Então, por isso que fala que muda de acordo com o pensamento do espírito. E o espírito nunca regride. Então, assim, é bom sabermos que daqui a gente só vai para frente, né? A gente não estaciona e nem volta. Quer dizer, estacionar às vezes depende, né? Da forma. Mas tá sempre em evolução. Então, a gente, independente se a gente tá numa reencarnação boa de aprendizagem, eu quero dizer, alguma coisa a gente está aprendendo, alguma coisa de bom a gente está tirando daquilo que a gente está vivenciando, né? Porque não volta. Então, assim, em todas as encarnações, a gente sabe que a gente está aprendendo uma coisa nova e evoluindo pelo menos um pouco para chegar na perfeição. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.